Nós temos para apresentar a vocês o nosso curso de hebraico. Hebraico é a língua que foi escrita no Antigo Testamento. Foi hebraico e aramaico. Então, o hebraico é uma língua que foi, uma das línguas que foi escrita, a Bíblia no original. O hebraico foi uma das línguas utilizadas para escrever o original da palavra de Deus, o original da Bíblia. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, grande parte, e alguma parte, pouca, em aramaico, que é outra língua também antiga. O hebraico tem uma escrita diferente da nossa, não é uma letra igual a nossa. É uma letra diferente. O hebraico é uma escrita, como se, no hebraico você escreve da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita, como nós escrevemos. Então, para escrever as palavras da direita para a esquerda. Diferente, né? O hebraico foi a língua que Deus ensinou, Deus revelou ao homem, a toda a humanidade. O soberano falava com os patriarcas em hebraico, leem os sabidos. O hebraico foi a língua utilizada para formar a terra, para criar a terra. No hebraico não há distinção de maiúsculo e minúsculo. As letras no hebraico, antigamente, eram um pouco diferente, mas hoje se apresenta no formato quadrado. É chamado de quadrado, porque as letras geralmente cabem no quadrado. Por muito tempo, o hebraico não utilizava vogais ou sinais vocálicos. Hoje usa os sinais vocálicos, foi criado apenas no século IX, depois de Cristo, na nossa era. Apenas para facilitar a sua leitura, outra escrita. Os judeus não utilizam muito esses sinais vocálicos, que são como se fossem vogais. Eles não utilizam muito, porque eles conhecem bem a letra, conhecem a partir do contexto, do que está lendo, através do contexto, você sabe que palavra que está sendo acrescentada. Mas para nós que não conhecemos tanto, né, na verdade, nós precisamos de sinal vocálico para nos ajudar. O sinal vocálico foi criado exatamente para facilitar até a leitura dos mais jovens, das gerações que iriam surgindo. Por quê? Porque essa língua ela ficou muito tempo restrita, ou seja, utilizada somente para rituais religiosos do povo hebreu, do povo judeu. Somente na hora dos cultos é que se utilizavam os rituais também. Se utiliza até hoje essa língua. Com o esforço de um judeu, essa língua passou a ser usada também no dia a dia. Mas apenas os judeus falam essa língua. Não, sim, os judeus e aqueles que aprendem também, aqueles que se interessam em aprender, aprendem também. O hebraico começa a falar. Nós estamos nesse esforço para aprender quem sabe falar o hebraico. A estrutura das palavras no hebraico é formada por um radical, onde são acrescentados os afixos. Os afixos são os prefixos e os sufixos. Então, esse radical é o verbo na terceira pessoa do singular. Então, se você for olhar no dicionário, você não vai encontrar as palavras secundárias, geralmente. Você vai achar esse radical, que é o verbo na terceira pessoa do singular. Por
Por exemplo, ele fez, ele criou, ele disse, ele ouviu, porque nós usamos o verbo no infinitivo, né? Fazer, criar, correr, isso é infinitivo. Eles usam o verbo na terceira pessoa do singular, que é, na verdade, um radical. Na língua hebraica, as palavras geralmente descrevem o que é concreto. O que é concreto? É que você pode ver, palpar, quase nunca no abstrato. Abstrato é sonhar, né? Saudade, as palavras. Por exemplo, aqui, uma palavra, religião. Religião é descrito como sinal na porta. Ou seja, a palavra religião é um pouco abstrato, né? Mas quando você diz sinal na porta, é um sinal, algo que você vê e pode apalpar, certo? E de onde veio esse nome, esse termo, sinal na porta? Vieram, esse termo, essa utilização veio a partir daquela época em que Moisés tirou o povo do Egito e que foi instituída a Páscoa. No livro de Êxodo tem essa história. Aliás, muito conhecido. Cada letra na língua hebraica é mais que simplesmente uma apresentação. Quando você fala B, o C, o N, na nossa língua, é apenas um fonema, né? Apenas um fonema. Mas na língua hebraica, cada letra ela tem uma identidade, ela tem valor numérico e tem uma identidade, ela significa alguma coisa. Quando eu falo sinal na porta, eu estou usando duas letras no hebraico. Sinal Tav, né? E porta Dalet. E, então, como vamos ver também a palavra pai. Pai é formado pela letra Aleph e Bet. As duas primeiras letras do alfabeto. Aleph, Bet. Alfabeto hebraico. Por que Aleph, Bet? Aleph significa o líder. Inclusive, Aleph é utilizado e às vezes pode significar o próprio Deus. E Bet significa casa, né? Uma casa. Então, Aleph Bet, que é a palavra pai, significa líder do lar, o chefe da casa. E assim tem sido, né? O pai tem que ser o chefe da casa. O Aleph é representado pela cabeça de um boi, para simbolizar o líder, que significa um líder, o chefe. O Bet tem o significado de uma casa, uma tenda. Por isso, vários nomes bíblicos de pessoas iniciam-se ou terminam com Ab. 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 Então, Absalão, Joabe, Abinadab, Abias. Abias quer dizer, o meu pai é Jeová. Abiúde, meu pai é majestade. Então, nós temos várias pessoas na Bíblia que iniciam ou terminam com esse termo, Ab. Então, essa língua hebraica é formada por 22 letras. Essas 22 acabam se transformando em 31, porque tem o Kondagesh e Sendagesh, são letras diferentes, sons diferentes, fonema diferente. Então é Kondagesh e Sendagesh. Dagesh é um ponto, né, sinal diacrítico, que é colocado no meio da letra, da consoante. E nós temos só consoante, né? Essas 22 letras são 22 consoantes. Algumas letras também mudam. Aliás, deixa eu voltar aqui. Sofítico tem 5 letras que ficam no final da palavra, porque quando fica no final da palavra, se transforma, a sua forma muda. O som, o fonema nem tanto.
mas a forma dessa letra não muda. São 5 letras que acontecem isso. Então, também com daqueles muda, né? Muda o som. Tem também a penúltima palavra, penúltima consoante, shin, sim, elas são 2 letras em uma só. Depende do sinal diacrítico que é colocado em cima da parte superior. Se é colocado na direita, é shin. Se colocado na esquerda, é um sim, ou seja, um S apenas. Se for na direita, é SH. Então, uma pequena explicação geral sobre a língua hebraica. Ao longo do curso, nós vamos aprendendo mais acerca desse assunto. Alguma coisa que eu falei só no início, superficial. Né? Só queria acrescentar aqui no histórico. Até o século X a.C. só tinha consoantes. Só a elite sabia ler. Aí, nesse meio tempo, surge o escriba. O escriba, aquele que sabia ler, sabia escrever, que escrevia as crônicas, né, os anais. Século IX a.C. até o século VI a.C., quer dizer, o 9 a.C. vem antes do 6 a.C., né? Foram criadas as mães de leitura. O que é a mãe de leitura? Recurso que se utiliza até hoje para facilitar a leitura, facilitar a compreensão do fonema da palavra. Para isso é utilizado o re das letras, né? Vav e Yud. Utiliza-se essas 3 letras para formar as mães de leitura. Nós vamos falar sobre isso. Essas mães de leitura, outras línguas também utilizam essa ferramenta. Então, outras línguas também, algumas outras línguas utilizam essa questão de mãe de leitura. Então, as mães de leitura começaram no meio da palavra. Utilizavam-se essas letras, né? Re, Vav, Yud. Utilizavam-se ela no meio da palavra para mostrar o seu fonema. Fonema diferente do que é original. O Vav é o V, né? O Vav. Como a leitura se torna O, né? Ou U também. E o de torna-se um I longo, né? Como uma leitura. E o E foi utilizado até hoje, no final da palavra, pode significar um A ou E. Definir, né? Definir, por exemplo, rei, rainha. Antigamente, antes, né, utilizava-se apenas uma palavra para dizer que é rei, rainha, o rei, e às vezes ficava difícil. Quem foi que mandou o rei ou a rainha? Eu não sei, porque o formato era um só. Era um só. Hoje, utiliza-se o rei no final da palavra para dizer rainha. Malcar. Né? Então, quem criou os sinais vocálicos são os maçoletas. Maçoletas vem da palavra maçora, quer dizer tradição. Demorou, né? Não foi assim da noite para o dia. Demorou séculos para chegar a uma conclusão final. Então, os sinais vocálicos não são letras, são sinais vocálicos, sinais diacríticos. Porque se falar que é a letra aqui, ó, se chegasse para os judeus lá, para os escritos, assim, ó, inventaram umas letras aqui para significar som do vogais. Eles não iam aceitar, você sabe que os judeus são bem tradicionais. Eles não iam aceitar essa novidade.
ela ficou com sinais diacríticos, Likud, para ajudar a leitura. Quem organizou a letra no formato que está hoje foi um judeu de origem russa, Eliezer Ben Yehuda. Ele nasceu em 1858 e morreu em 1922. Nesse período aí, ele organizou a língua hebraica, com base no hebraico bíblico. É claro que tem influência de outras línguas. Todas as línguas recebem influência de outras. Mas o hebraico é uma língua semítica, né? Vamos ocidental septentrional, se alguém quiser aprofundar ali. É o mesmo ramo da língua do aramaico. Por que o aramaico entrou na Bíblia? O aramaico entrou na Bíblia porque no período de exílio, lá na Babilônia, todos falavam aramaico. Não só na Babilônia, mas a maior parte do tempo antigo, do período antigo, a maior parte falava-se o aramaico, que é falado até hoje, inclusive. Então, eles foram obrigados a aprender o aramaico. E assim, tiveram que aprender. E os mais jovens, as crianças que nasciam, eles ficaram lá mais de 70 anos, alguns ficaram depois. Então, essas crianças tinham que aprender o hebraico, que é a língua mãe. Então, por isso que foi criado as mães de leitura, para elas não perderem a sua história. Né? Se você está aqui aprendendo o hebraico, é porque você foi atraído para esse aprendizado. Isso creio nos rabinos. Você foi atraído por Deus, né, para aprender a língua hebraica. Então não foi por seus próprios méritos, porque você é bom, mas foi a terra que te chamou. Então, aproveite esse curso muito simples de alfabetização, chamado alfabetização hebraica. É claro que é alfabetização, né? Nós não sabemos nada, vamos aprendendo. Fique com Deus, fique conosco, continue e não desanime. Amém? Deus abençoe. Shalom. Pronto, né?